Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. Meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo José Pedro Silva e João Maria Joné, um verdadeiro Manel. É assim que se diz, não é? Maria Escajas está... Em português diz-se Manel. Manel. Maria Escajas está a ultimar os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude e, portanto, parece-me que o Papa é um bocadinho mais importante que nós. Eu até não sei o que é que vocês acham, mas até me parece justificado, não é? Eu não fico ofendido, não sei de vocês, mas eu acho que, pronto, como é o Papa, eu deixo passar. Se fosse outra coisa ou outro evento, o que é que acham? Eu acho que é ao nível de coisas que são A nível de coisas. ao nível de coisas que são sigladas com a sigla JMJ, a Maria Escaja está a escolher errado, mas isso é com Bom, ela. mas isso vais ter que resolver com ela, não é verdade, Jónia? Vou ter. Não sei como é que se vai resolver, mas... E Zé Pedro Silva, então, olha, não te estou a ouvir, estás em silêncio. Pois é, pá, porque eu nunca desligo o microfone. Depois, quando desligo, esqueço-me de ligar. Mas cá estou eu, Manuel Cássio. Eu acho que o João Maria Joné, no dia em que se candidatar a alguma coisa, vai pôr os seus cartazes na rua a dizer JMJ e, portanto, vai conquistar todo o eleitorado católico. Pelo menos, quer dizer. E depois ele depois também tem aquela capacidade. Toda a família de Zé Miguel Judice também. Exato. Exatamente. E como também tem a capacidade de ir bastante bem à esquerda, eu penso que estamos perante uma maioria absoluta, limpinha sem osso. Vai ficar com o eleitorado todo. E mais, vai utilizar as estruturas que vão ficar deste evento, não é? Portanto, Nomeadamente ainda o palco, nomeadamente o altar-palco. Só comícios no altar-palco. Ora bem. Exato. O famoso comício de Louro. Não é Louro? Aquilo é o quê? Como é que se chama aquela zona? Essa café. Aliás, Não, mas sim. aquilo tem um nome específico. Não é? Mas pronto, vamos lhe chamar imagina, daqui a 100 anos fala-se do saudoso comício do Trancão, em que João Maria Joné juntou 2 milhões de portugueses. Todos de branco. Exato. Todos de branco. Todos de branco é para o reino do Piniel, por acaso é uma boa. Olha, que estás a ver como tu sabes. Bem, eu nem sei o que é que eu estou aqui a fazer. Olha, era isso que tínhamos proposto aqui para o nosso café. Um tema, eu diria, eu não sei se vão achar que é divertido ou não, mas Portugal, que já teve vários reis e reinados, agora tem um reino do Pinial em Oliveira do Hospital, uma espécie de seita, diria eu, que se quer separar portanto, quer tornar-se independente. Zé Pedro Silva tem saído algumas reportagens. Nós, de vez em quando, ultimamente, tem havido assim, uns reinados e umas, não sei se posso chamar tribos independentes que aparecem pelo mundo todo. Agora temos uma em Portugal, que eu acho que até é uma espécie financiada por um jogador de futebol. Acho que os terrenos são de um jogador de futebol. Estavas à espera que Portugal, sendo tão atrativo, agora também atraísse seitas deste género? Olha, o que eu estava à espera é que nós, mal ou bem, sentimos a necessidade, é uma coisa que quem habita aqui neste território pensa frequentemente em tornar-se independente e fechar a sua quinta e ter as suas próprias leis, não é? Porque uma pessoa vê tanta coisa, lê tanta coisa, ouve tanta coisa, que de facto eles conseguiram fazer uma coisa genial, que é a gente fecha-se aqui, são as nossas regras. Depois tem uma coisa que eu acho que do ponto de vista jurídico é complicadíssimo, mas quem sou eu? Por amor de Deus, há tantos juristas aí, sumidades, nem vão mais longe, até podiam perguntar ao Prata Roque, um constitucionalista de mão cheia, mas eu acho que há ali questões jurídicas interessantes, porque eles, ao invocar a questão religiosa, eu no outro dia vi aí um advogado na televisão muito exaltado, como é que permitimos, e isto é uma república e não podemos permitir. Juridicamente isto é complexo, até porque há situações semelhantes de outras liberdades, em que em certas comunidades são permitidas, enfim, regras próprias que não são da comunidade para fora. E que, se nós vamos começar a discutir isto, temos um problema, é um berbicacho. Portanto, nós não podemos olhar para aqueles e dizer, que cambada de malucos, isto não pode ser, eu não posso tolerar isto no meu país.
e olhar para outros e dizer, não, eu tenho que aceitar, eu tenho que respeitar estas diferenças. Porque isto não pode ser por preconceitos, não é? De ou achar que aqueles são malucos, ou são isto ou são aquilo, lá porque o líder aparece vestido de não sei o quê. Eu não posso ter esses preconceitos. Eu tenho que olhar para a lei e tenho que ver se eles têm ou não legitimidade para aquelas coisas. Obviamente que a mim me parece um absurdo, isso é óbvio, mas a mim parece-me um absurdo qualquer grupo, comunidade, culto, seita, seja o que for, que dentro de um território tenha leis próprias. Mas para isso temos que ir a todos e temos que ir à lei, não é? Sobretudo quando as regras são contra legem, obviamente, porque se forem regras que se inserem no ordenamento jurídico português, tudo bem. E por isso acho que o Reino do Pinhal tem essa coisa de ser uma história muito interessante. Não é assim tão fácil, aquele advogado aos gritos exaltadíssimo, como é que nós podemos permitir? Não é assim tão fácil. É uma discussão mais ampla. Jona, isto apareceu aqui nas notícias. Eu acho que primeiro foi a Visão, porque esteve aqui envolvido uma morte de uma criança de 14 meses, depois há aqui eventuais burlas, tráfico de drogas. Parece que as pessoas lá, o custo médio ronda os 30 mil euros. A comunidade tem diminuído, mas ainda assim há alguma falta de acessos de saúde e escolas. Acho que as pessoas nem sequer... Eu estava a ouvir uma história de uma senhora que saiu um dissidente, acho que nem podia ir a um café. Isto parece uma série da Netflix, mas passa-se aqui perto. Estás como o Zé Pedro Silva, ou de facto o Estado português tem que acabar aqui com este reino do Pinhal? Eu acho que o Pione Sisto, que é o futebolista financiador desta coisa, era um jogador Exatamente. que prometia muito. Entretanto, a sua carreira estagnou um pouco, talvez por se distrair com este tipo de coisas, mas muito rápido, vertical, um excelente extremo, baixo centro de gravidade. Acreditei muito que pudesse ter dado certo, mas acho que a opção de ir para a Liga Espanhola não foi a melhor, porque era um estilo mais de contra-ataque para equipas de meio da tabela da Liga Inglesa, e ir para o meio da tabela da Liga Espanhola acabou por se revelar um disparate. Ainda por cima foi para o Celta de Vigo e aparentemente ficou perigosamente perto, a sua fortuna ficou perigosamente perto de Portugal, e é basicamente isso que eu tenho a lamentar. Neste caso é que É o talento que se perdeu. é o Para o talento do mundo Pione espiritual. que se perdeu. De resto, sim, gostava que a administração interna fizesse o trabalho dela e impedisse. Já, nós temos esta cultura, não é? Que deixamos. Já havia aquele maluco da ilha também, na Madeira, aquele Certo. príncipe do Esse Cacau. não me lembro. O Isso é Principado certo. de... Principado da Pontinha? Exatamente. Era isso Principado mesmo. da Pontinha. Ou seja, legalmente eles podem conseguir o que querem ou é impossível? Vamos fazer aqui um exercício abstrato. Há É de um facto possível? precedente legal em Portugal, se bem que estamos a falar de um principado com 3 habitantes, e este Pineal já não tem 3 habitantes, e pronto, e era numa ilha, que neste caso não é. É numa ilha, o Principado da Pontinha ainda É um calhau existe. na Madeira. Ainda existe. Não sei o que é que será feita. Não, já teve um processo de insolvência em 2017. O senhor, o príncipe, o Renato Barros, príncipe da Pontinha. Senhor Príncipe. Mas pronto, gostava que entrasse polícia lá para dentro e sei lá, obrigasse crianças a ser vacinadas e essas coisas que eram importantes. Para. Não sei se Zé Pedro Silva foi até Oliveira do Hospital, mas já ouviu agora obrigar a vacinar e ring the bell. Mas eu só quero perguntar ao João Maria, João, se ele acha isso em geral ou no particular do Pineal, é porque se for no geral temos um problema. Achas que estás a querer Estou dizer o quê, José Pedro Silva? a querer dizer isso mesmo. Eu, ao contrário do que pode fazer parecer, gosto muito do Napoleão. Isso Vai sair um filme sobre ele. Este ano, exato. acho eu. Vai, do Ridley Scott em novembro. Sim. Gosto muito do Napoleão e gosto bastante de franceses. E há coisas que eu já os critiquei, mas há certas coisas que as repúblicas têm que fazer cumprir no seu território, caso ponham em risco os outros cidadãos. Portanto, acho que sim, que a polícia tem que entrar dentro dos sítios e que não há sítios sem lei.
há sítios em que é preciso. Se os pais das crianças não as querem pôr na escola, não as querem vacinar, coisas que têm efeitos perversos na comunidade e vão contra a lei, tem que ir lá a lei fazer-se impor. Sim, sem distinção étnica no meu discurso. Acho isso para Zé toda a Pedro gente. Silva, concordas com esta afirmação ou estás em... Como é que achas deste... Não diria... aliás, o que é que te parece, no fundo? Eu Se, também se- gosto. se tem mesmo que ser. Eu também Assim. gosto de Napoleão, mas gosto sobretudo do cavalo. Isto é a sensação que eu tenho é que eu concordo plenamente, só que, como digo, entramos Gostar do cavalo é um dog whistle etno-nacionalista. Exato. Parece polafinês. Eu concordo absolutamente, não podia concordar mais. Acho é que, como digo, há famílias. Eu vou ser irónico, não é? Famílias privilegiadas, enfim, eu vou só usar esse termo, em que também não se vacinam as crianças e, portanto, a administração interna também tem que entrar em casas dessas. Isto para quê? Isto para não fazermos aquilo que tantas vezes criticam, nomeadamente o nosso partido de extrema-direita, e já foi criticado até pelo Presidente da Assembleia da República, porque não há atribuições genéricas de culpa. Portanto, nós não podemos ver isto por Reino do Pinhal, comunidade cigana, porque num condomínio de luxo em Cascais haverá crianças que não são vacinadas porque os pais entendem que não devem ser. Agora, eu concordo, eu não podia concordar mais, e acho que sim, a partir do momento em que a administração interna tem informações de que em determinadas comunidades, grupos, seitas, cultos, clubes de futebol, claques, seja o que for, a partir do momento em que não se respeita a lei portuguesa, tem que haver intervenção. Mas é que eu não tenho a menor das dúvidas. O que eu não gosto é quando nós, ao discutirmos, quando eu digo nós, não é nós aqui, é o país, impõe a uns umas regras e a outros, como estão, numa bandeira qualquer política, numa espécie de limbo social, não é? São dogmas, não se pode falar. Nesses não se pode dizer nada, porque se alguém disser é fascista, é não sei o que, é o costume, não é? É de extrema-direita, é radical. Não, eu acho que o Joné disse faz todo o sentido, absolutamente todo o sentido, mas isso tem que ser aplicado a todos, como digo, grupos, claques, seitas, comunidades, o que for. Eu acho que aqui o que acontece é por ser um grupo... E sabemos que não é. Isto quando soube falar de seitas e de espiritualidades ainda é eu não diria novo em Portugal, mas não é propriamente senso comum, não é? Temos várias religiões que já são praticamente aceitas em Portugal, independentemente dos problemas, mas aqui este reino, isto faz confusão às pessoas e por isso é que vai parar às notícias, depois vem aqui um jogador de futebol e não sei, digo eu. Mas, José Paiva, mas tu não podes esquecer de uma coisa, não podes esquecer que a questão religiosa é de facto... É a grande defesa deles. É o Pois. É o grande trunfo. Pois, porque se não tivessem, aí eu acho que já acabava o reino. Obviamente, quer dizer, se o mesmo tivesse sucedido a uma criança, isso é de facto, se temos conhecimento disto por esse facto histórico, é muito chato, mas se o mesmo tivesse acontecido dentro, mais uma vez o exemplo de uma claque de futebol, quer dizer, nós não estaríamos sequer a discutir isto. Não estaríamos, era um crime, era tudo, estava resolvido. Aqui há a questão religiosa. Que foi o que eu disse há pouco, eu acho que é interessantíssimo. Eu dava-me vontade de me fechar aqui nesta casa, fundar o culto da liberdade fiscal e dizer que este é o meu território, eu sigo a religião do não imposto e, portanto, não pago impostos. E é evidente que, sendo a questão fiscal, o Estado entenderia que eu era maluco e era internado compulsivamente. Mas, em termos jurídicos, isto é complexo. Se eu me fechar aqui... Olha, que a Igreja Católica leva essa estratégia a cabo com bastante... Exatamente. Só que eles não admitem, não é? Eu fazia mesmo o culto do não imposto. Eles é por outra via, não é? Mas é isso mesmo. Portanto, eu acho que nós sabemos sequer qual é a religião que está em causa. Eu agora estava aqui à procura, porque isto fala-se em espiritualidade, mas isto mas devem ser ateístas. Isto é espiritual, isto devem ser ateístas, digo eu, não sei, eu não faço ideia nenhuma, que eu também não fui estudar assim tanto o Reino do Pinhal, sendo certo que qualquer comunidade desse género que aparece em Portugal com regras próprias, eu vou sempre ver o regime fiscal, porque se for mais atrativo, mudo, não é? Exato. E este não te atraiu de todo, esta poligamia e que estava aqui a ver rituais com sangue e cabelo, portanto é coisa para não te atrair muito. Se fosse imposto isso aí, por favor. Sim,
Sim. Eles são um bocadinho malucos demais. Por isso é que eu digo, eu estou à espera que apareça uma seita deste género, ou seja, uma seita em que o ritual é beber Negroni ao final do dia e que, pronto, e dormir muitas horas, ou seja, não meter essas maluquices de sangues e cabelos e essas coisas todas. Nem Pronto. galinhas, nem animais, nem sacrifícios, nem essas coisas todas. Muito bem. Vamos então, o dia de reflexão, dar mais uns dias a este reino para ver se... Se vocês quiserem, podemos criar nós uma seita. Sim, Malucos podemos. já Ou somos, podemos ir para portanto. lá também, eventualmente. Temos que ver se a Maria depois tem disponibilidade após as Jornadas Mundiais da Juventude, mas por mim também podemos já entregar os papéis. E gravamos o próximo episódio em Oliveira do Hospital. Não sei se depois então gravamos o falaram- outro, mas... Ou então manter esta coisa de falar um bocadinho de bola. Tipo, Sim. pôr uma notícia em que eu possa comentar assim. Tipo, segmento Johnny Olheiro. Sim. Exato. Jonelheiro. Olha, vamos olhar um bocadinho, pegando um bocadinho essa expressão, para o tema central dos últimos dias, porque parece que Espanha está ingovernável. Portanto, o PP ganhou, mas sem maioria. O PSOE de Sánchez não teve assim quer dizer, perdeu, mas Sánchez gritou vitória, porque se pensava que ia ser uma derrota muito mais estrondosa, e o Vox e o Sumar bateram palmas a ver o que é que lhes sobra. Muitas notícias dão conta de que a extrema-direita é a grande derrotada, mas temos que ver aqui que papel é que vai jogar nos próximos dias. Tenho lido outras notícias a dizer que Feijó, não, há quem diga Feijó, mas o senhor é galego, portanto vou manter o Feijó, mas pode ser Feijó e Feijó, é à medida do freguês. Já está Eles não fazem aquela coisa tipo fechou. Eu não sei, sabes porque é que eu estou a dizer isto? Porque eu estava a ouvir um podcast, não sei se era do Expresso ou do Observador, em que o politólogo disse Feijó e depois, não, peço desculpa, ele é galego, Feijó. Não sei se ele estava a ser um bocadinho condescendente e, de facto, olha, se algum espectador souber como é que se diz exatamente o nome do senhor... Espectador. Eu acho que é feijó. Ouvinte. Mas os galegos têm aquela coisa engraçada Pois com tem. muitos tons de X. Pois, Por exemplo, eles dizem sempre nas notícias que ele era presidente da Xunta da Galiça. Da Xunta, pois parece... Porque eles não dizem Junta Autonómica como nos outros sítios, é a Xunta. Exatamente. Eu chamo-lhe Alberto, pá. Eu chamo-lhe Alberto. Nós Também somos, pode ser. Ou somos Nunhês. amigos. Nunhês é melhor. O senhor Alberto, então, já tem tido algumas reuniões, parece que levou algumas negas. Zé Pedro Silva, nós ontem estávamos a discutir no nosso grupo do WhatsApp, porque eu estava aqui com algumas dúvidas se este entusiasmo, quer dizer, é sempre bom quando a extrema-direita perde votos e pessoas no Parlamento, mas estes partidos Sumar e Vox ainda contam para alguma coisa. E parece que o PP vai conseguir governar ou vamos ter outra vez um bloqueio e mais eleições, agora já fora do verão, ou não, acho que vão ter que ocorrer depois do verão. Porque as eleições espanholas foram antecipadas 6 meses, não eram para o final do ano. E, portanto, podemos correr o risco de ter outra vez eleições e aí não dá para perceber. Ou achas que o PP consegue formar governo e, enfim, ir estabelecendo medida a medida com os outros partidos? Tem que ser um chorrilho de partidos, não é? Para conseguir governar. O que é que te pareceu? Estás descrente no que vai acontecer? Montenegro falou, só para referir aqui nos casos portugueses, falou em ventos de mudança, era isso, a expressão ventos de mudança acho que é engraçada, porque eu não sei se são ventos de mudança ou não, porque o vento quase que ficou a meio, não é? Porque ainda ninguém está a governar Espanha. Outra vez. Antes estava, agora não. Sabes que isso acho que são sempre boas notícias para os povos, a não existência de um governo. E eu tenho a confirmação, ou se quisermos, a prova, com a questão belga, não é? Que durante meses não tinha um governo e que se achava que... Como é que é possível um país governar-se, não é? Aliás, governar-se, não é? Sem governo. E funcionou muito bem, crescimento económico, tudo a correr às mil maravilhas. E eu, na altura, pensei, espera lá, então será que a gente precisa mesmo de um governo? Porque, parecendo que não, as coisas vão, não é? Como se houvesse uma administração do condomínio, trata das coisas e os países seguem. Portanto, não sei se para os espanhóis a não existência de um governo, porque há um governo em funções, nem sei se não será assim uma boa notícia, porque pelo menos não podem estragar muita coisa porque os poderes estão limitados. Agora, mais a sério, eu acho... aquilo que me parece é que... nós temos eu vou pegar por aquela questão de se deve governar quem ganha as eleições ou se ganhar as eleições é
apenas um pormenor que pode ser irrelevante. Eu não acho, e penso que ao longo dos anos tenho sido coerente neste pensamento, e digo isto porque nós tivemos em Portugal o caso de Santana Lopes, o que é muito curioso, porque quando foi Santana Lopes não havia parlamentaristas aí de lado nenhum, não se lia um único. O Parlamento não existia. Porque naquele tempo o problema era Pedro Santana Lopes e eventualmente Paulo Portas, mas Pedro Santana Lopes e o seu governo. E, portanto, a partir do momento em que o Parlamento estava eleito e o Parlamento não foi para Bruxelas como Durão Barroso, para que dissolver o Parlamento? Mas ninguém defendeu isto na altura. Quer dizer, ninguém, estou a exagerar. Mas a grande multidão era contra Santana Lopes, então era que tinha que ser dissolvido o Parlamento. Passados uns anos, estas pessoas todas que entendiam que Jorge Sampaio tinha que dissolver um Parlamento porque não gramavam o Primeiro-Ministro, que ia a casamentos e não sei o quê, ia a festas e aparecia com lenços na cabeça, essas mesmas pessoas, para dar a vitória a um partido que perdeu as eleições, já eram todos parlamentaristas, já estão aí, não há nada, não há melhor sistema político. Isto é a coisa mais, é um bálsamo, e passaram a ser todos defensores do que já nem querem saber quem ganha as eleições. E, portanto, isto é contraditório. E eu, na minha opinião, acho genuinamente que ainda deve governar quem ganha as eleições, porque nós estamos cada vez mais, há alterações climáticas e políticas também bastante grandes. E o Pedro Delgado Alves, que não me venha dizer como disse ontem na televisão, que pela Europa toda fora é tudo vários partidos e todos coligados e muitas vezes não ganham as eleições, como se fosse uma coisa generalizada, mas são sempre exceções. Ok, não são 2 casos nem 3, são 4 ou 5, já não sei, eram há uns anos 4 ou 5 casos, mas isso não é ele não pode dizer que a Península Ibérica é que agora está a descobrir o advento das coligações e que não é preciso ganhar eleições para governar. Não, isso não é verdade. Está a justificar uma coisa e fala assim no ar, quem ouve diz, então espera aí, pela Europa toda fora, isto são coligações todas feitas por partidos ou lideradas por partidos que não ganharam as eleições. É falso. Portanto, a questão é se é possível, não é? Nós não tarda temos 230 não deputados, mas partidos. E eu acho sinceramente que, como eu fui contra a geringonça, continua a ser, e daí aquela história da azia e de não sei o quê, não é azia nenhuma, eu estou-me perfeitamente a cagar se governa o PS ou o PST, porque eu acho que é tudo farinha do mesmo saco. Eu já votei no PS, eu não tenho peneiras nenhumas, não tenho essas merdas. Acho genuinamente que governar um partido que perde as eleições só porque tem o apoio de outros 2 partidos que ainda perderam mais as eleições, ou seja, nós passamos a ter partidos que têm 3 ou 4%, em Espanha até menos, a mandar. E se alguém me diz que isto é democrático, ou seja, a grande escolha de quem governa vai ser feita por um gajo que teve 50 mil votos, isto é que é democrático, isto é que representa a maioria. Olha, eu não tenho esse entendimento. É só o que eu tenho a dizer. Agora lembrei-me que tínhamos banners e apeteceu-me pôr aqui uma notícia de última hora. Zé Pedro Silva admite que já votou no PS. Já votei no PS e não tenho essas coisas. E essa discussão, quando as pessoas estão a é porque este deve ser do que é direitolas e não sei o quê, os direitolas e não sei o quê, não tem que jogar para essa merda. Até já votei mais à esquerda que o PS, mas não vamos continuar a conversa que eu não estou no consultório da terapia. Exato, e não está cá a Maria para ela rejubilar de felicidade com essas frases. Mas para se perceber, eu acho que o que aconteceu em Portugal com a geringonça foi que a verdadeira escolha de quem governava o país foi feita pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Eles é que tinham a faca e o queijo na mão. Esta é que é a pura das verdades. E eu acho isto, respeitando todas as opiniões, eu acho isto uma aberração. É só o que eu tenho a dizer. Deixa-me lá, já volto ao Zé Pedro Silva para fazermos exercício de futurologia para passar para isto que o Zé Pedro Silva disse de serem os partidos da oposição que, entre aspas, governam, não é? E é o que pode acontecer, ou que decidem as regras do jogo. Tu achas isso saudável, tendo em conta os resultados eleitorais de Espanha, ou estas situações de bloqueio prejudicam muito o país, ou então não, como aconteceu com a Bélgica, não é? Aqui, ironicamente, claro. A Bélgica é um não caso de estudo, porque é único, não é? Não dá para... A ciência política tem isso, muito difícil de fazer regras, porque há poucas eleições, há poucos países, não há um N particularmente grande para fazer análise, e isso aconteceu na Bélgica,
e foi num momento positivo. É impossível provar uma negativa. Foi num momento positivo da economia global, é impossível provar uma negativa, ou seja, é impossível provar que um governo não teria feito melhor porque não aconteceu. Mas eu também, às vezes, e sou muito disso, vocês lembram-se que eu tive essa posição em relação a medidas de inflação. Eu acho que às vezes é bom um gajo não fazer nada. E os governos têm muita azáfama de fazer coisas para responder ao eleitorado, e um governo de gestão não pode, e às vezes essa azáfama é contraprodutiva, é contraproducente. E de facto, no caso da inflação, acho que se criaram apoios que não foram boa ideia, e tenho essa posição, mas às vezes percebo a lógica. Quanto à Espanha, de facto já aconteceu isto com Mariano Rajoy. Parece-me que vai ser o que vai acontecer novamente, que é uns meses de tentativa de formação de governo e não vai haver novo governo e vão haver eleições. Mas isso parece. O que é que eu tenho a dizer destes resultados? Já discordar da coisa que o Zé Pedro Silva diz ou seja, eu sou eu acredito que numas eleições legislativas, eu não quero dizer eu sou um parlamentarista, eu acho que nos sistemas parlamentares em que há eleições legislativas e essas é que decidem o poder executivo, as maiorias são as maiorias do Parlamento, não são. E claro que eu prefiro, vocês também sabem isso, eu prefiro sistemas eleitorais em que um voto esteja o mais próximo possível de eleger um deputado. Ou seja, sistemas como o espanhol ou o português, em que há muitos votos desperdiçados em sítios com poucos deputados, em que só dá para votar nos dois grandes, e com método onde eu não sou apreciador, eu prefiro muito mais o sistema holandês, em que cada partido que tenha 0,75 dos votos tem um deputado, porque eles têm 17 milhões de pessoas e 150 deputados. Eu gosto do sistema assim, o mais proporcional possível. Agora, quem vota, eu acho, vota, elege uma pessoa e essa pessoa vai representar as suas preocupações ao Parlamento. Se vai haver, e aí, de novo, mantenho a minha, acho que coerência histórica, porque eu não tinha dado para ter opinião sobre a situação de Santana Lopes, mas eu, analisando retrospectivamente, acho que havia uma maioria parlamentar a sustentar um governo e, portanto, esse governo devia ter continuado em funções. Em 2015, e até mudando a minha posição da altura, que era uma posição mais infantil, diria eu, da minha autoavaliação, acho que um governo é governo se tiver a maioria do Parlamento consigo. Se é um governo, se um governo de direita quer governar com uma maioria de esquerda no Parlamento, não pode, mesmo que tenha ficado em primeiro. Isso é o que se passa em Espanha de uma maneira diferente. Eu tenho pensado muito no paralelo em Espanha da direita com os independentistas catalães, porque na Catalunha os independentistas catalães também ganham sempre e têm 45% dos votos e têm uma posição muito vincada sobre um assunto que é a independência da Catalunha, mas de forma mais ou menos difusa, todos os outros partidos que representam os 55% não querem nada à independência da Catalunha. Portanto, corre-se o risco de, porque eles ganharam, estar a levar a cabo um programa político que não é maioritário e que até está desfasado da capacidade de diálogo com a maioria. Acho que a direita espanhola sofre exatamente desse problema hoje em dia, que é, vive numa realidade alternativa, super radicalizada contra o sanchismo, seja lá o que é que isso é, porque tal como cá em Portugal vendem como um perigoso comunista, um gajo que governa economicamente ao centro e que faz atração de investimento externo como nunca se fez, e um capitalista inveterado, e de repente é um comunista, porque hoje em dia as palavras já não querem dizer nada, é só estética e disparates. E por isso é que estas pessoas como o Costa e o Pedro Sánchez se safam. É porque a direita, em vez de ser rigorosa e séria na análise dos problemas, inventa um bicho-papão e anda na estética, e as pessoas, na estética, entre o Pedro Sánchez e o Feijóo, preferem o Pedro Sánchez. Tal como na estética entre o Luís Montenegro e o António Costa, preferem o António Costa, porque há gente que sabe cuidar melhor da sua estética, e digo estética comunicacional, mais do que estética física, sendo no caso espanhol ainda tens a estética física como extra.
Pá, não é? Adoro essa referência. Um piropo, é um piropo. É um piropo, muito, muito cuidado. Eu acho que foi como tinha que ser. Mas isto é importante porque se matas a discussão política séria e só jogas à base de truques comunicacionais, a verdade é que o Pedro Sánchez e o António Costa têm imenso jeito para isso. E quem compete com eles não tem tanto. Então era bom voltar à discussão política séria. E aqui no caso das táticas comunicacionais em Espanha, o problema é que o discurso hiper-unionista, se lhe podemos chamar assim, isto é mais um termo de política britânica, mas eu acho que dá para passar para o espanhol. O discurso hiper-unionista do PP e do Vox está super apoiado por 45% da população, ou 40%, mas está a zero apoiado por 55% da população. E nesse caso eles até podem ganhar as eleições. E até podem ter maioria absoluta. Como acontece com os independentistas na Catalunha. Mas não representam uma maioria do país. E isso vê-se nos votos. E isso acho que mereceria uma autoavaliação. Tal como para mim mereceria que andaram a enterrar o Sanches e que o Sanches acabou. E aqui eu posso dizer o que não disse na SIC Notícias. E com um tesão do mijo enorme com as regionais de maio que vinha aí, que éramos os maiores e vinha a direita e maioria absoluta e bora, não sei o quê, porque o Feijó é um estadista e porque o Vox vem e ajuda e porque está tudo lindamente, e o Pedro Sánchez teve o melhor resultado em termos de votos que teve na vida dele, e teve em termos de deputados, ficou a 1 do resultado do primeiro resultado de 2019. Portanto, no fundo teve o melhor resultado da vida dele. O PP teve um resultado abaixo das expectativas, o Vox levou uma porrada brutal, e por isso é que o Pedro Sánchez agora está tranquilo, na crença de que se tiver ainda mais tempo, com a economia a melhorar, com o tempo a passar, com as possibilidades que o Feijó já deu esse tiro no pé de um governo PP-Vox aparecerem cada vez mais reais, porque o Feijó já abriu essa porta estupidamente, a poder ganhar as próximas eleições que se realizem daqui a 4 meses. Do lado do Feijó, não tem maneira de fazer uma maioria, a não ser que traia completamente o seu eleitorado e compre o Puigdemont com 4.000 amnistias, que me parece que... Pois é, sim, eu li essas parangonas a dizer que o Puigdemont é que podia salvar aqui Não, a porque o face de Puigdemont, Feijó. ainda ontem, o PP, como partido anti-unionista e próximo do Vox nesse aspecto anti-autonomista, se calhar assim é mais adequado à política espanhola, perdeu imediatamente o apoio do Partido Regional de Centro-Direita de Navarra, das Canárias e do País Basco, o que o impede de formar um bloquinho um bocadinho mais forte, mas não muito mais forte, de centro-direita. O Feijó abriu a porta ao Vox, na mesma conversa, que continua a não fazer uma maioria absoluta. E, neste processo, o Puigdemont manda dizer de Bruxelas que quem quiser compra-o. Tem é que Eu estou aqui, olha, ele está assim todo nu. porque, de facto, PP, Vox, só para dar este contexto, PP, Vox e uma aprovação do Juntos pela Catalunha conseguem uma maioria absoluta. Agora, isso implicaria trair completamente o eleitorado todo do PP e do Vox, que era fazer um referendo e dar uma porrada de amnistias. Portanto, ou Mas eles o que se estão diz mesmo... muito é que se Sánchez já abriu a porta a alguns desses partidos, o Feijó também poderia. Não é bem a mesma coisa, Sim, mas é aquela coisa ou do são. homem, ele bateu-me primeiro, não É é? isso, é isso. Eu já estou farto de dizer que não gosto como política da direita, mas acima de Se ele tudo, fez, eu posso fazer. sim, mas acho que não pode ser feito. Não pode ser feito para o eleitorado do PP e do Vox, seria a última das traições, não pode ser feito. Era tipo o, o PSD chegar ao poder com a iniciativa liberal e nacionalizarem a banca. Tipo, não dá. Não... Portanto, acho que há um bloqueio que não dá para resolver, porque o Pedro Sánchez também não poderá, em princípio, contar com o Junte. E acho que o Feijó jogou mal, porque em vez de jogar como jogou recentemente o Primeiro-Ministro da Grécia, nós falámos disso, de dizer eu ganhei, eu é que devia governar, reforcem-me nas próximas eleições, porque estes gajos não me vão deixar governar. Em vez disso, desdobra-se em
em tentativas de acordo com o Vox que só o prejudicam eleitoralmente ao centro. Acho que nesse sentido ele já deu um tiro no pé e já pôs aqui o Pedro Sanches no driving seat para ganhar as próximas eleições. Zé Pedro Silva, o Johnny falou aqui do plano comunicacional, que há uns tempos falava-se na estrondosa derrota do PSOE e do Sr. Pedro e que vinha aí à direita, e entretanto o povo espanhol ditou outra coisa. Isto é um tema sempre recorrente aqui, de que o que é que as notícias e os jornalistas dizem e os políticos dizem e o que é que o povo pensa. Hoje em dia a estratégia comunicacional tornou-se um bocadinho mais complexa, nomeadamente em Espanha. Não é? Portanto, aqui já não dá para antever o que é que vão ser, por exemplo, as próximas eleições em Espanha. Neste momento não dá para antever nada. E já agora, se estás de acordo com o que o Joné disse, imagino que não. Com algumas coisas, vá. Não, eu estou de acordo, em geral, até porque eu estou a tentar formular uma teoria, a vezes escrevo um ensaio sobre essas coisas todas, porque isto relativamente à questão que ele levantou da estética, eu cada vez mais acho que o que se está a passar, sobretudo na política ibérica, onde eu acho que há paralelos de comparação, há quem tenha dito que não, e é uma opinião que eu sou capaz de perceber, mas há muitos paralelos, não em matéria dos temas que são debatidos, porque obviamente nós não temos questões sequer de independências, nem de autonomias, não, portanto, nós não temos de facto essa discussão, mas a outro nível, um nível macropolítico, acho que sim, acho que há imensas, e assim se vê que a geringonça em Portugal, ou o seu sucesso, em termos práticos de estabilidade política e tudo isso, influenciou muito Espanha. A Espanha está-se nas tintas para a política portuguesa, não fazem minimamente aquilo que nós fizemos em relação às eleições deles, com diretos e com comentários, tudo isso. Em Espanha não há qualquer direto, não há qualquer debate sobre umas eleições em Portugal. Mas os decisores políticos não estão nas tintas, particularmente o Pedro Sanches. Não estão nas tintas e é isso mesmo. E a questão da geringonça, o seu sucesso em termos de estabilidade política, foi absolutamente fundamental em Espanha. E esse sim não passou despercebido. Portanto, as coisas estão ligadas. Mas a este Aliás, nível... na Europa inteira, isto é uma coisa, a geringonça é super case study na Europa inteira. Ainda agora houve um acordo eleitoral entre os verdes e os sociais-democratas clássicos na Holanda, que vão fazer uma lista conjunta, com essa liderada pelo vice-presidente da Comissão, pelo Frans Timmermans, e eles falaram disso, falaram das novas ondas de convergência que nos últimos anos, ou seja, está presente no imaginário de toda a esquerda europeia o sucesso que foi a geringonça nesse sentido. Está, mas acabou por ter também uma influência ao nível uma expressão muito cara, das normalizações, porque o que é facto é que, ou seja, hoje em dia, quando nós vemos noutras latitudes, governos que podem ou não coligar-se com partidos radicais, porque aqui o sucesso da geringonça também foi esse, ou seja, quando António Costa se coliga com partidos radicais e na Europa o peso de partidos comunistas, porque há países que nem sequer sabem o que isso é, livraram-se disso há muitos anos, há muitas décadas, portanto o peso da expressão partido comunista é enorme. Não tem nada a ver com este comunismo fofinho que aqui temos, é sempre uma palavra pesada, e o que acontece é que o acordo foi estável, havia linhas vermelhas que não foram ultrapassadas, e portanto isto é uma normalização de partidos radicais em qualquer lado que seja, à esquerda e à direita, porque nós podemos sempre invocar o caso português, e como se vê, houve radicais a apoiar um governo, e o governo não foi radical, o governo não violou os direitos civis, correu tudo bem. Portanto, isto não deixa de ser... E ainda dizem outras, Pedro, que também é interessante, que isso serve para moderar o eleitorado da esquerda radical e os seus partidos. E em Espanha, por exemplo, isso é verdade. O Sumar tinha um programa muito mais moderado que o Podemos. E uma espécie de pós-comunismo, não é? Uma espécie de pós-comunismo mais moderado, mais... Sim, já nem comunismo, socialismo democrático, ou seja, já está fora da órbita do que é comunismo, e da própria Holanda diz que vem do PCE. Mas já qualquer semelhança daquilo com o programa de um partido comunista já é trivial quase, e cá também vês no estilo de liderança da Catarina Martins e da Mariana Mortágua, não tem nada a ver com o Louçã de antes. Sim. Não é? Sim. Bom, afinal, a geringonça até pode ter sido boa, Zé Pedro Silva. Mas eu não digo... Repara uma coisa, isto não é boa para moderar. Isto não é boa ou vaca. As coisas têm... Eu ainda há pouco disse que eu sou um crítico da solução da geringonça em termos de sistema político.
Sendo que eu não gosto do nosso sistema, também concordo com o Jamé, há bocado nas críticas que fez, não gosto minimamente, mas não agora está a discutir sistemas políticos. Mas eu não sou favorável à geringonça, mas posso avaliá-la, isso é como o Sócrates, não é? Ouvia o Miguel Morgado aqui há dias a dizer que o Sócrates tinha sido o pior primeiro-ministro da história. Isso é um exagero. Isto é um exagero e eu escrevo desde a primeira hora, desde o caso Freeport, desde que havia um inglês a dizer que tinha pago luvas ao primeiro-ministro português, eu desde essa hora que eu digo que o José Sócrates tinha que sair porque tinha suspeitas muito graves sobre si, tinha que sair para resolver aquela questão da justiça e voltar depois se tivesse razão ou não. Portanto, eu considero, na minha opinião, e eu não sou um tribunal, portanto não tenho que presumir a inocência, eu considero que o José Sócrates é corrupto há 500 anos. Portanto, eu não estou a defender o José Sócrates. Agora, dizer que foi o pior primeiro-ministro da história de Portugal, está muito enganado. E isso, volto a dizer, com isto não estou a defender o José Sócrates, minimamente. Eu acho, aliás, não queiram que eu diga onde é que eu acho que o José Sócrates devia estar. Onde já esteve, mas devia cumprir uma penazinha, porque isto, só a nossa justiça é que permite que ele se passeie. Portanto, mas depois temos que fazer outra leitura política. Foi o pior governo da história democrática portuguesa? Não! E quem diz isto, ou é faccioso e está a vender o seu peixe, pronto, que eu percebo, e Miguel Morgado pode ser esse o caso, mas nós, se fizermos uma avaliação justa, honesta, imparcial, é uma questão diferente. Portanto, a geringonça é a tal mesma gestão de coisa. expectativas, não é? Se tu dizes que é o pior e as pessoas ficam tipo, epá, mas eu não morri. Os gajos já estão a ganhar. Sim, exato. É uma questão de gestão de expectativas. Aliás, tu tens aí no teu oráculo hoje que sabes gerir expectativas. Mas então que expectativa é que Mas, portanto, os espanhóis podem ter para os próximos tempos? Sim, retomando agora aqui outra vez as eleições. Sim, mas relativamente à geringonça, portanto, é isso. Eu não concordei com a solução, mas depois pode-se analisar a geringonça de vários ângulos, não é? E neste caso, eu há pouco estava a referir um que, neste aspecto, parece negativo, numa normalização, a menos que os partidos radicais se transformem todos em moderados, mas às vezes há lobos em pele de cordeiro, que me parece, é a mesma coisa que há o acordo com o PCP. Imaginem vocês que Luís Montenegro ganha as eleições, mas precisa do Chega, para ter a maioria absoluta. Imaginem que o Chega faz um acordo fofíssimo. O Chega põe linhas vermelhas, diz, não, nós não queremos correr com imigrantes, nós não queremos combater os ciganos, nós achamos que a igualdade entre os homens... Imaginem isto. E que na lista pede só coisas como melhores salários para os portugueses. Reforma na justiça. Reforma da justiça, exatamente. Aí, o que é que eu vou ouvir desta malta toda? Será que vão dizer, ok, não, sim senhora, então percebe-se perfeitamente, sim senhora, pode fazer um acordo com o Chega? Não! O que está toda a gente a dizer, sem sequer saber quais é que são os termos de um eventual acordo, não podes fazer, e tens que dizer imediatamente que não fazes. Então, mas isso tinha que ser feito também com o PCP. António Costa tinha que ter logo de dizer, com o PCP não. Então, mas eles não sabem se o Chega daqui a uns meses... Mas o truque Zé Pedro Silva é dizer antes e depois ver. Isso é a política. Porque senão o burro do que o PSD faz e que o PS nunca fez, o António Costa sempre disse. Com estes, nunca anticomunista, não sei. O António Costa era um anticomunista até 2015. Sim. Não, até 2015 não. Mas não, em Lisboa... Como estudante não. Ele Como estudante não, e depois, ou seja, o António Costa não é anticomunista, até porque o pai dele é comunista, mas entrava naquela lógica do PS de o voto tem que ser aqui e não com parceiros que podem destabilizar e não sei o quê. Desde sempre e para sempre, e até nas eleições que se seguiram à geringonça. Esse é o que me faz confusão no PSD, é não saber fazer política dessa maneira, que é, tu tens que maximizar os votos que tu tens primeiro e dizer, não, os outros nunca os outros, porque o voto aqui é que é bom. E depois, se por acaso fores obrigado pelas circunstâncias a falar com os outros, falas, não cedes em nada do teu programa político fundamental, se não estás a trair, que foi o que o PS fez na geringonça, não é? Não cedeu em nada e ainda lhes deu um Vítor Gaspar 2.0 como Ministro das Finanças. E é assim que se faz política, não é? És o partido maior. O que o PSD está a fazer, que eu acho errado, e por isso é que eu tenho esta posição de deve ser com o Chega nunca, o que o PSD está a fazer é tipo, votem em nós, votem no Chega, votem no CDS, votem na IL, a gente depois entende-se. E o sistema eleitoral não funciona assim, é preciso um gajo ter muitos de votos num só, que é o PSD. Tanto aqui como em Espanha, não é? Só tenho que lembrar que Costa acaba por... Costa não é esse anticomunista, porque no PS há uma linha que é completamente anticomunista, que é a linha soarista,
E aí sim havia um cordão sanitário, não havia qualquer tipo de conversa com os comunistas. E eu prefiro muito mais essa linha do PS do que aquelas que admitem conversas. E que Costa admitiu sempre conversas. Aliás, na campanha eleitoral, das eleições que depois dá origem à geringonça, Catarina Martins deu a mão e ele foi dançar, não falando, mas o não falar era uma anuência, naturalmente, não é? Porque senão ele tinha dito logo, impossível. E não, quando Catarina Martins disse, bom, isto se houver aqui um resultado eleitoral que permita governar uma maioria de esquerda, nós estamos cá. E António Costa disse, sim senhor. Portanto, ele admitiu essa possibilidade. Neste momento, se acontecesse... E fez em Lisboa, com o Sampaio, como diretor de campanha foi ele que negociou, e fez em Lisboa outra vez em 2007, mas o discurso dele de campanha era sempre maioritariamente tipo, votinho aqui. António Costa era conhecido por ser o habilidoso nas reuniões, não é? De convencia toda a gente à esquerda a trabalhar com ele. Na Câmara foi assim que fez um bocadinho o seu percurso. Mas sempre conhecido com a sua capacidade de criar as pontes e fazer as coisas todas e tudo exatamente, isso. Exatamente. Mas o meu ponto é esse. O meu ponto é que não se admite isso à direita, porque se quer exigir que se passe já um cheque em branco a dizer eu não faço. Vê a campanha dele de Loures, que as pessoas só se lembram do burro e do Ferrari, e vê o anticomunista que o gajo foi. O António Costa é a sua circunstância. Eu vou-vos dizer uma coisa. Deixa-me vou só dizer uma coisa. Só para encerrarmos este assunto, mas sim diz. É porque... Então vou dizer rapidamente... Não, eu só quero perceber se, como falámos um bocadinho mais de Portugal, e às vezes eu não gosto disso, mas já agora aproveitamos que a conversa está aí para aí, se nós, ou seja, a política portuguesa pode aprender alguma coisa com os resquícios destas eleições em Espanha, porque os vários partidos abriram a porta, aliás, PP e PSOE abriram a porta aos extremos e agora estão mais ou menos a colher a porta que abriram, não é? Isso é a tal história de se pode fazer um paralelo entre Espanha e Portugal. Em matéria das divisões que neste momento há em Espanha, claro que não, nós não temos as mesmas. Mas deixa-me só dizer, porque era o ponto com que eu ia terminar a parte anterior. Aquela questão da política ibérica, o que nós estamos a assistir, que não é só na Península Ibérica, mas estamos a falar do nosso caso. Para mim o problema, e é isso que eu ando a estudar, é que a direita, verdadeiramente, isto é como ao eixo da Terra, não é? Que mexeu-se aqui há uns meses. E o eixo da política também se mexeu. Nós, hoje em dia, quando nos referimos ao centro-direita, referimos a partidos como o PSOE e como o PS. E esta tem sido a dificuldade da direita, que está cada vez mais encurralada, porque é obrigada a ser empurrada para o canto. Porque nós, se formos ver os governos, e eu digo isto há 500 anos, então o PS em Portugal é paradigmático. Quem me diz que o PS é de esquerda vai ter que me explicar isso. Vai ter que me provar. Porque não é. E isto está como a Maria. A Maria Escada também diz sempre esquerda. É uma opinião do painel inteiro. Hoje em dia, mesmo o PSOE é um governo que é de centro-direita, quer dizer, mas deu aqui uma coisa, mas nós não estamos a falar de governos como existia no século passado, literalmente, não é? Em que havia nacionalizações, em que havia tirar aos ricos para dar aos pobres, em que havia... Isso acabou. E, portanto, quando uma pessoa vê em Portugal, quando as eleições anteriores, Rui Rio, António Costa, o Costa já lá está. Quer dizer, a pessoa já sabe da poda, está ali coisa. O voto, aquele voto que é flutuante, não é? De pessoas que já votaram no PS, no PSD, no Bloco, no CDS, esse voto vai para o Costa, como é evidente. Porque então a única solução é ir mais à direita ainda. Mais vale. Não, os partidos acabam por ser empurrados. Não passa a ser... Sim. Não passa a PSD ou a PP passa a ser inútil, não é? Não, acho que há outra, que é o PSD, e acho que é aí que o Zé Pedro Silva e eu concordamos imenso no que é que deve ser a estratégia dos partidos de centro-direita, que é, se os partidos das contas certas, da austeridade encapotada, da degradação dos serviços públicos, se o partido de centro-direita é o partido que diz que é de centro-esquerda, a oposição, em vez de tu ir para o espaço reduzido onde está pouca gente à direita, que é o que tem condenado a direita às derrotas eleitorais constantes, tens que saber posicionar-te um bocadinho mais à esquerda, ao centro, e fazer a oposição pelo centro e o que o José Pedro Silva está sempre a falar, fazer a oposição na qualidade dos serviços públicos, fazer a oposição na qualidade da taxação. Fazer... Mas é isso que eles não estão a conseguir. Não estão, porque eles querem continuar na direita. Querem continuar com a coisa do Paulo Portas da direita de minha parede.
Mas não. Hum. Agora, Dessa parede já não existe, não é? Ou pelo essa menos parede já a não percepção existe. das pessoas. Os gajos estão dentro da tua casa. Ou tu continuas a dizer sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, isto é meu, eu é que estava aqui primeiro. Ou tu vais fazer uma casa nova. E eu acho que era a altura de fazer uma casa nova. Sim, eu acho que é isso, eu acho que é isso que assistimos. E essa tem sido a dificuldade, mesmo em Portugal, por falarmos mais uma vez do nosso caso, mas que também é influenciado pelo caso espanhol e vice-versa, como ainda há pouco vimos. Eu não sei muito bem, confesso. Uma pessoa, eu não vejo qualquer ato eleitoral que possa tirar o PS como ele está do governo. E se vocês me dissessem se as eleições fossem hoje, o que é que eu fazia, tinha muitas dúvidas, de facto. Sim. Tu e muita gente, eu também não sei o que porque fazia. Porque esta oposição está, ou seja, o PSD está de pés e mãos atados, podia alterar, podia fazer uma oposição mais rica, lá está, com os tais temas, com as tais bandeiras, com a questão da justiça, com tudo isso, e não faz, e não se mostra diferente. E eu acho que isso aconteceu também um bocado em Espanha, sendo certo, não há, que os PSD e PP são muito diferentes, é absolutamente verdade isso, mas há paralelos, quer dizer, não é papel químico, a gente não podemos estar a comparar dois países como se fossem realidades absolutamente iguais, claro que não, mas quer dizer, estamos a falar do espaço de centro-direita, ou daquilo que era o chamado espaço de centro-direita, portanto podemos estabelecer um paralelo, para mim parece evidente. E olhando para a política portuguesa, é evidente que eu não sou propriamente fã de Luís Montenegro, da sua liderança, nunca fui. Achei que o PSD se renovou com a tralha de antigamente e acho que isso não são renovações. Pois esse é o problema também, é que os líderes não são carismáticos. E anda naquela oposição de terra queimada, não é? De ver se o outro cai de murcho. No outro dia estava a vê-lo, acho que era na Madeira, numa festa qualquer, e parece que estou a ver um vídeo em loop. Já vi ali Passos Coelho, já vi. Portanto, aquilo não há renovação nenhuma. Portanto, parece que estou a ver a mesma imagem. Não sei se não é esse o pior. Eu acho que o pior, no meio disto tudo, também não concordo que seja o carisma, porque eu acho que tu podes ser. Eu, pelo menos, e acho que há uma boa parte do eleitorado que concorda comigo, adorava ter um primeiro-ministro não carismático que não aparecesse nas notícias todos os dias. Fizesse o trabalho dele. Em vez de querer ser uma estrela pop e querer andar nas notícias... Eu, quando digo carisma, estou a falar da estética que tu estavas a falar. Sim, mas eu gostava... Não estou a dizer que é o que eu gosto, mas... Eu preferia, em vez de estética, trabalho. E a estética ficava para outros gajos. Isso não era um bocado Rui Rio? Tu não achas que Rui Rio era um bocado isso? Não, porque era falso. Era estético. Está bem, mas era muito mais preguiçoso do que a imagem dele queria fazer parecer. Isso notou-se nos debates. Mas é um estilo político mais discreto. Está bem, mas aos debates tens que ir, não é? Quer dizer, o Feijó acha que não. Sim, mas ele, se fosse aos debates e tivesse hiper brifado e preparado nos dossiês e fosse grande da cabeça, tinha feito uma diferença do caraças. Mas ele teve um bom debate. Não, o do Costa talvez, mas os outros não. Mas pronto, isso eu gostava, eu acho que o aborrecido não é mau. O que me faz confusão no discurso do Montenegro, e por acaso é parecido com o do Feijó, é o eu tenho que ser governo. Agora é a minha vez. Ele disse isso, sim. Ele se tem que Sim, vencer e só vence. É um argumento patético. Que é um argumento patético. Parece uma criancinha a pedir para lhe darem piso ao almoço. Tipo, está bem. Não é? Mas a questão é, eu tenho porquê, já agora justifica, não é? Sim, mas Ok, o Feijó Mas agora justifica. passou as vergonhas de lhe dizerem, lá os das Canárias e do País Basco, os das Canárias dizerem não iam dar-lhe um governo fantasma. E como já foi patético, eu acho, a segunda posse do governo do Pedro Passos Coelho. Acho que falta à direita viver na realidade. Tipo, quando perdes, perceber, tipo, este gajo agora passou uma perna. Tenho que reajustar a estratégia. Em vez de, este gajo passou uma perna, mas não passa. Isto é a minha vez, eu é que tenho. Pá, birras para quê? Eu juro que não percebo isto. Acho que com Passos Coelho acho que é diferente, até porque Passos Coelho ganha as eleições e, portanto, eu acho que ele fez bem em formar o governo. Eu acho que não faz grande e não foi uma birra porque obrigas os outros partidos a tomar uma posição, o que isso, em termos históricos, é sempre importante. E como tu sabes muito bem, eu não preciso explicar isso. Em política, tu sabes que se não fizeres determinada coisa, preço por ter cão e preço por não ter. Essa posição já estava tomada. Mas eu queria só, esqueci-me de dizer há bocado, e queria só acrescentar um último toquezinho sobre a Espanha. Porque sobre aquela coisa dos juntos ter a base
a chave para a próxima maioria, ou para a única maioria que pode haver, que é a declaração do líder dos Juntos, da líder dos Juntos no Congresso dos Deputados, que é o Juntos não nasceu para estabilizar o Estado espanhol, mas para que a Catalunha se torne independente, quando perguntado se ia fazer a coisa de governo. O que pode querer dizer que eles vão estar interessadíssimos em provocar o máximo de caos possível e, portanto, possamos passar várias semanas ainda a discutir esta situação e a eventual formação de governo. Mas acho que eu e o José Pedro estamos aqui em acordo no que importa e que é essencial, que é a direita assim como está, não se apresenta como alternativa, apesar das diferenças. Claro que Portugal e Espanha são diferentes nas questões fundamentais, seja da memória da Guerra Civil, seja das autonomias, que causam divisões estruturais no país que nós não temos. Um bloco central é muito mais difícil de fazer em Espanha do que é em Portugal, e o consenso entre a esquerda e a direita é muito mais difícil, mas dava para se esquecerem um bocadinho da Guerra Civil. Eu acho que passou um bocado de tempo e se calhar até valia a pena alguma pedagogia neste aspecto, é ver o que é que acontece. Eu, no fim do dia, eu acho que a grande parecença Portugal-Espanha é o tesão do mesmo mediático. É esta coisa de a mudança e agora as grandes eleições decisivas porque vai mudar e não sei o quê. Sim, é isso. Se tu tivesse analisado os resultados das regionais, tinhas visto que o que aconteceu foi que o PP passou para a frente do PSOE porque incorporou os Cidadanos. E os Cidadanos desaparece, entra para dentro do PP. Isso acontecendo a nível legislativo, não chegava para o PP ter maioria. O PP ainda conseguiu em legislativas, e eu acho que nisso a estratégia do Feijóo foi boa, fazer ali um forcing de voto útil e comer um bocado do Vox. Mas faltava insistir mais, faltava mais tempo, faltava mais as pessoas acreditarem mais no projeto. E o Feijóo nisso... E eleições intercalares, tu tens sempre as eleições intercalares, servem muitas vezes como o tal cartão vermelho, ou seja, não significa que depois... Ou amarelo, não é? Ou amarelo, exatamente. Aliás, cá em Portugal tivemos a questão do governo de Durão Barroso, não é? Que leva um chimbalau nas europeias e que entende isso como, diz que sim, senhora, que percebeu a mensagem dos portugueses. Portanto, essas eleições são sempre lidas como, está bem, calma, então tem que mudar aqui qualquer coisa, não é? Então, os europeias ou de Costa para dar o golpe não, ao seguro. Não significa que, sim, não significa que depois em eleições gerais se confirme uma votação que pode ter sido apenas ali um cartão amarelo. Mas deixa-me só terminar, de facto, porque essa questão do tesão do MIS, neste caso, termo técnico político usado por João Maria Joné, mesmo a campanha de Feijóo, o lema é paradigmático, não é? É a questão do és o momento, não é? E uma pessoa pergunta-se se é o momento, mas é o momento de quê e porquê? Podia ter explicação, mas essa pergunta não tem resposta. Cá em Portugal temos, que Montenegro ainda chega a ser pior, ou o PSD neste caso, porque foi o que nós vimos com o caso do Ministro das Infraestruturas. Ou seja, quando eles viram aquele cambalacho todo, o que é que apareceram a dizer? Pronto, é agora é que é, vamos embora, é a nossa vez, não sei o quê. E as pessoas perguntam-se, mas o quê, como assim? Quer dizer, mesmo quem estava contra o ministro ou que achava que se devia ter demitido tudo isso, na altura, eu mantenho exatamente a mesma posição, que é, Costa ligou-se ao ministro das Infraestruturas e a coisa pode correr muito mal ou pode correr muito bem. Foi uma jogada arriscadíssima, do pior. A última jogada tão arriscada que eu vi foi o Varandas quando contratou o Ruben Amorim. Podia correr muito mal ou muito bem. Correu bem. E esta jogada também está a correr bem. O ministro está a trabalhar, o ministro está a cumprir as suas funções, as coisas estão a correr aparentemente bem. Vamos ver depois do verão as questões dos aeroportos e tudo isso, mas não há assim nenhuma razão. Como eu sempre defendi, apesar de ter criticado o que se passou naquele ministério, como eu sempre defendi, não estamos na presença do Eduardo Cabrita. Estamos na presença de um político que tem imensas capacidades. E que, portanto, ao conseguir demonstrá-las, Costa ganha, e o próprio ministro também, mas Costa ganha essa luta. E tivemos o PSD aos saltinhos a dizer é a nossa vez, saiam da frente, então andará a porrada no ministério. E isso não é argumento, ninguém vai votar no PSD por achar que nos ministérios deles não há pancadaria, porque pode haver. O que se passou foi uma situação excepcional, não foi uma questão política. E, portanto, de facto, concordo em absoluto que esta história do és o momento, agora é que é, não sei o quê, não tem hipótese nenhuma de... E também parece um bocadinho o Sporting, não é? Este ano é que é. Houve um que foi, pronto.
Mas olha, o jogo ontem foi bastante agradável de se ver. Cuidado. Está bem, sim, certo. Vamos avançar. Eu não sei se ainda querem falar daquele caso que tínhamos, mas eu acho que podemos deixar, não é? Eu Ou acho que o PSG querem. precisa de um ponta de lança sueco. Pronto, é isso, Exato. exato. Ou de móveis do IKEA para ajudar. Opa, mas repara uma coisa, aqui não sei, porque ontem também te safaste com os Gaio, portanto não sei se o PSD não se safa com os Gaio. Bom, enfim, O que é podem os fazer gays? várias. Nós um dia temos que fazer isto enquanto exercício. Mas o que é os gays do PSD? Os gays do PSD não é Montenegro. Acho que não tem paralelo. Não tem paralelo. Na Os política Gaio. portuguesa, os Gaio não tem paralelo. Tem que Eu ter. não Gaio consigo, não pode ter. Não, não sei quem é que eu ofendo mais nesta comparação, se os Gaio ou os políticos É uma coisa interessante, quem é que será os Gaio do PSD? Fica a pergunta para os nossos ouvintes: quem é os Gaio da política portuguesa? Aliás, se quiserem, se ouvirem e gostarem de fazer estes exercícios, podem fazer o 11 todo do Sporting neste amigável com a Real Sociedade Sim, e cada um escolhe um político de centro-direita. exato. E quem é que é o sueco? Também é boa, também não sei quem é o sueco. O sueco está para vir. Está para vir, exato, não se qual Dom Sebastião. Bem, vamos então mandar as pessoas a um sítio, porque, enfim, isto a gente também tem mais que fazer. Vamos lá, e vocês também que nos estão a ouvir ou não, também podiam ficar aqui a ouvir-nos durante 3 horas. Vamos lá. Vai, mas é pró. Ora bem, eu esta semana queria mandar as pessoas verem coisas em Lisboa, mas com as Jornadas Mundiais da Juventude é capaz de ficar um bocadinho complicado, portanto, desejo é que as jornadas, enfim, depois de todas as polémicas e concordâncias e discordâncias, corra bem, convinha que corresse bem, não é? Porque é muita gente e se correr mal é mau sinal. Mas vou mandar as pessoas ver o jogo. Eu penso que é amanhã, posso estar enganado, mas é o segundo jogo da seleção feminina no Mundial. Vamos jogar com o Vietnã. E eu acho que vai ser, em teoria, o único jogo onde podemos sacar pontos, se bem que ainda vamos jogar com os Estados Unidos. Mas a nós calhou-nos as duas melhores equipas, não é? Os Países Baixos e os Estados Unidos no grupo. Portanto, amanhã, se bem que só perdemos por 1-0, portanto, não foi com os Países Sim, a Baixos. Holanda não está assim tão forte como já Exato. teve. E ainda podemos passar, portanto, amanhã convinha darmos assim uma força às nossas jogadoras, que é para a nossa caminhada no Mundial ser um bocadinho mais prolongada. Que eu tenho visto, infelizmente, muito apoio à nossa seleção feminina e eu acho que devemos continuar. O jogo é amanhã, deduzo que passe na RTP, ou espero eu que passe na RTP. Eu acho que é bem cedo, penso eu. Não sei as horas, mas é melhor confirmarem. Eu, então, quando o Zé Pedro e o João estiverem a falar, eu confirmo. Mas enfim, fica uma sugestão futebolística. Estamos a falar do Sporting, mas para fazer uma proposta mais nacional, digo, para irmos apoiar a seleção feminina portuguesa no Mundial. Joné, vais mandar as pessoas onde? Tem um grande sítio para mandar as pessoas. Ainda não vi os filmes, ainda não vi o Oppenheimer. As pessoas podiam ir eu acho que as pessoas podiam ir todas às jornadas e eu ficava de fora, que é o que eu vou fazer, e tinha mais espaço na praia. Para mim, Mas ficavas de fora da parte de fora? Ah, só na praia, ok. não, ficava na praia. Eu vou estar no Algarve na semana das jornadas. Então, Mas acho que as mas para outras aí a pessoas queixar. deviam ir, deviam ficar lá a ver. Acho que é muito giro passear na rua numas jornadas da juventude, porque Sim, imagino que sim. podem apanhar grupos super dinâmicos em que vos pegam para rezarem um terço, ou outras coisas divertidas que se podem passar. Se apanhar Portanto, com uma hóstia. acho que é capaz de ser. Não, então, hóstias assim no meio da rua. Ahm, mas pronto, Hóstia, que também é uma expressão espanhola, desculpa. dizem-me que o cabeça de cartaz já deu melhores concertos, mas que é bom e já encheu Cabeça salas de de cartaz. espetáculo e palcos em muitos Eu sítios já do vi mundo. vídeos no TikTok de experiências musicais como tipo High School Musical. Portanto, vamos ter eventos com danceteria. Portanto, pode até ser um festival. Atenção. A Maria depois vai-nos dar o seu feedback do evento. Nenhum de nós vai, não é? Nenhum dos três vai ter a honra de ir às jornadas. Eu não de facto, estou fora até do país. Mas desculpa, Jana, não te queria interromper. Portanto, mandas as pessoas. Manda as pessoas para as jornadas. Acho que é o que eu vou Pronto, mandar. é assim. É Eu isso, acho que é eles vão mais. para Aquilo já tem pouca gente, portanto, o João Maria João ainda promove maiores aglomerações no território português, neste caso em Lisboa. Zé Pedro Silva,
Vais mandar as pessoas onde? Eu não vou mandar para as jornadas porque de facto também me vou pirar. Eu digo-te, Para onde? neste caso vou para os Algarves. Pá. Poça, Espero que sinceramente. Olha, entretanto, o João nem foi à vida. sim, lá está, quem está a ouvir em podcast não faz ideia nenhuma do que é que estamos a dizer quando dizemos que já nem foi à vida, mas ele de facto está com a rodinha a pensar, e não sei se ele não terá ficado sem internet, porque eu ouvi-o a dizer qualquer coisa sobre isso. Mas, portanto, não manda as pessoas para as jornadas, manda as pessoas para longe das jornadas, porque não vai ser fácil. Cá está, temos neste momento 2 de Dois João Maria Johnny. Exato, espera aí, eu vou tirar este. Pronto, agora já está. Continuando. Mais uma vez, quem está a ouvir em podcast não faz a mínima ideia do que está a passar. Mas eu acho mais divertido não se enquadrar as pessoas que estão só a ouvir. Que isto está meio do além, não é? Eu estou cá com um pequeno pressentimento, não é um desejo, minimamente, não é minimamente um desejo, antes pelo contrário, mas eu estou cá com um pressentimento que as jornadas não vão correr assim tão bem, porque estou a ver muita desorganização ao nível de certas infraestruturas e de transportes e tudo isso. Eu também espero que não corra, mas estou um bocadinho, sinceramente, agora fora de brincadeira, porque é muito grave se correr, não é? Estamos a falar de muita gente e, portanto... Sim, mas não é minimamente um desejo, muito menos por razões políticas destes ou daqueles estarem envolvidos. É mesmo um pressentimento, mas desejando que esteja profundamente enganado. Mas acho que há uma certa desorganização que me está a preocupar, mas enfim. Depois, eu vou só mandar as pessoas, não as pessoas, vou aproveitar para trazer um tema que não íamos com certeza discutir na parte central, mas muito rapidamente queria mandar a Polícia Judiciária a Cascais por uma razão muito simples. Portanto, não vou mandar as pessoas, mas sim a Polícia Judiciária. É absolutamente ridículo que todos os anos, ocorram incêndios em zonas cirúrgicas, estranhíssimos, com todas as características de fogo posto com interesses de imobiliário, porque neste momento estamos a falar de zonas onde não é possível construir, ou que são zonas protegidas, e portanto nós assistirmos a isto, porque quer dizer, mesmo em toda esta região, se formos mais para norte, por exemplo, temos zonas semelhantes em que não há estes incêndios cíclicos, porque também não há tantos interesses naquela zona, e em Cascais é absolutamente evidente que há um interesse por trás de cada fogo. E, portanto, mesmo em termos de legislação, eu acho que há uma legislação próxima àquilo que eu vou dizer, mas não sei se as coisas são assim tão, porque depois há alterações aos planos e tudo isso, e consegue-se lá fazer as coisas. Tem que se decretar de uma vez por toda que uma área ardida não pode ter nada de construção durante 100 anos. E eu tenho poucas dúvidas que alguns incêndios em algumas zonas caíam a pique. Se nessa zona, em virtude de um incêndio, ficasse completamente proibida qualquer tipo de construção durante 100 anos. E demorei-me aqui porque é muito rápido onde eu vou mandar as pessoas. Eu vou mandar as pessoas aos concertos do Woody Allen, que eu sou completamente fã, acho que já tínhamos falado nisso, não sei, eu também gostava muito de ir, mas não sei se haverá bilhete. Eu tenho visto muita promoção, estou com algum receio. Ainda há, espero eu, ainda havia ontem ou coisa parecida. Dia 13 de setembro no Porto, dia 14 de setembro em Lisboa. Olha, ir ao Porto era uma bela proposta. Em vez de estar eu vejo sempre essas coisas em Lisboa. E ainda por cima acho que em Lisboa é no Campo Pequeno, que segundo eu sei há críticas à acústica do Campo Pequeno. Sim, é verdade. Justificadas. Portanto, vais ao Porto, eu não sei onde é que é no Porto, mas deve ser no Palácio de Cristal. Se calhar também no Coliseu. Acho que é no Palácio de Cristal, não sei como é que se chama agora. Pronto. Mas não sei se é esse não, mas seja como for, deve ter uma acústica melhor que a do Campo Pequeno. Muito bem. Vamos para me despedir. Olha, vês, Johnny, sempre aparece. E tu vens mesmo do além. Estás mesmo é pronto muito para bem ser... educado. É muito bem Exatamente, educado. Não ia embora sem se despedir, não é? Exatamente. A minha internet como deve ser. Bem educada um bocadinho. Não o suficiente para eu ouvir onde é que o Zé Pedro Silva me quer mandar. Mandou as pessoas para o Woody Allen e... Para os concertos do Woody Allen. Olha que bem. E falámos dos incêndios, neste caso de Cascais. Mas isso era para a Polícia Judiciária. Olha, de ar dentro da casa dos meus tios. Foi mesmo à porta. Pois, pelo que se percebe já foi dominado, mas ontem aquilo estava... Ainda chamuscou a entrada da porta de casa dos meus tios. Vamos ver como é que será a próxima semana, não é? Muitos meios mobilizados para as jornadas. Nada temam, porque temos José Luís Carneiro, o melhor ministro da história da administração interna a combater fogo. A seguir, Eduardo Cabrita, o grande domador de fogos. E não há nada a temer, porque é uma pessoa super capaz e
dos fogos não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com o medo que a labareda tem do Ministro da Administração Sim. Interna. Sim, Se for uma mulher, a labareda, em princípio, como é um bocado sexista, tem menos medo. Por isso é que a Constança Urbano de Sousa foi o que foi. Exato. Mas se for o Zé Luís Carneiro, um homem assim, do Baião, mesmo assim... Não, e se tiver um Não. apelido de, portanto, Carneiro, Cabrita... Sim. Também Inclusive, ajuda, a não é? labareda, a labareda tem respeito ao gado, Ao gado, gado exatamente. caprino e ao vinho. Exato. Pois é, olha pá, vocês agora, porque eu aprendi aqui há uns anos que um animal que ajuda imenso no combate aos fogos, que é a cabra sapadora, não é? Exatamente. Então, mas neste caso nós temos o carneiro sapador, e o carneiro está de facto, porque o fogo intimida-se, Isto está para ver o que coisa, não é? Se ele for tão bom a Sapador. intimidar fogos como a intimidar administrações de canais de televisão, que aproveito aqui para fazer... Agora vou fazer um pedido semanal de demissão do José Luís Carneiro. Sim, fica aqui. Podemos terminar sempre o dia de reflexão com um pedido O semanal. PIDzinho do governo, que lá continua. Sim, que liga à administração, exatamente. Já estava a falhar, mas já sei o que é que estás a falar. Pronto. Não, mas e acha que eu, para mim, isto foi o caso mais grave do governo Sim. até hoje. E a malta esqueceu-se completamente que é verão e não sei o quê. Que um ministro ligou por causa de um cartoon. Sim, é verdade, é bem lembrado, sim. É capaz da labareda ter medo de uma denúncia anónima também. Não, neste caso não é anónima, Uma denúncia do ministro. Olha, desculpe, doutora Labareda ligou para cá o ministro a dizer que você não pode... Você tem que parar de queimar. Não pode andar a queimar. Mas o Carneiro tem outras pontas. Ele de facto parece um ministro popular e tudo isso, mas eu ainda me recordo quando ele entra em funções para substituir Eduardo Cabrita, também convenhamos que não é tarefa fácil. Quer dizer, o homem diz, olha, o Papa vai estar aí, devia torná-lo santo. Mas a primeira coisa que ele diz enquanto ministro é: vamos cumprir, não só vai ser extinto o CEF, como vamos cumprir o calendário. Aliás, neste podcast, que é o melhor Mas olha, gostava de dizer que estás a ser injusto, porque ele sucedeu a Francisca Van Dunham como Ministra da Administração Interna, porque ela foi durante 2 meses. Um deles aproveitou para fazer aquela clássica declaração: eu não estou aqui como Ministra da Administração Interna, estou aqui como Ministra da Justiça. Ou isto ou o inverso, mas foi... Agora lembrei-me desse episódio engraçado. Já não me lembrava de Francisca Van Dunham, mas que em 2 meses terá feito muito mais do que o Cabrita em 4 décadas, porque o tempo que ele lá teve pareceu imenso. Mas o Carneiro, como é evidente, não extinguiu o CEF nenhum ainda, e depois as pessoas não... E olha, isto não acontece nada. Grande ministro. É uma vergonha. Aconteceu... É que toda a gente diz que é um grande ministro, porque ninguém consegue ser líder do PS sem os votinhos da Distrital do Porto. Portanto, é um grande ministro. Eu começo a perceber porque é que surgiu a expressão Manel, porque de facto calar homens torna-se complicado. Fica feito assim um dia de reflexão, mais um dia de reflexão. Esta semana sai a Maria, esperemos que... Maria, isto agora é um termo bastante religioso, mas com a Maria Escaja, esperemos que esteja de volta para a semana de Jornadas Mundiais da Juventude. Vamos ver, ouçam-nos em todas as plataformas, está feito mais um podcast, adeusinho, boas férias, se for o caso disso, está sol, vão para a praia, vão apanhar vitamina, adeus, beijinhos, até para a semana. Adeus. Digam adeus aos senhores. Adeus aos senhores. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa